Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero, através do deputado Romário Dias, fazer minha saudação a todas as pessoas que estão participando e acompanhando essa audiência pública e dizer que é um momento bastante oportuno e muito importante para que a gente possa fazer esse debate em relação ao retorno das atividades presenciais nas escolas. O Sintep, enquanto Sindicato de Trabalhadores em Educação, vem sempre mantendo um contato, fazendo um debate, discutindo com seus representantes setoriais. Somos 15 setores na região metropolitana e somos 13 núcleos regionais. E nós temos mantido uma discussão, um debate, uma troca de informações com todos esses setores da região metropolitana e com todos esses núcleos regionais. E a partir desses elementos, somando todas essas informações, essa troca de experiência, nós temos acompanhado também, queremos ressaltar aqui, uma importante contribuição do Tribunal de Contas do Estado, que realizou também na última quinta-feira uma audiência sobre o tema. E na audiência nós tivemos a presença da doutora Ana Brito, que é pesquisadora e professora da Fiocruz. E de forma muito tranquila, muito transparente, muito categórica, a professora doutora Ana Brito, que também é pernambucana, ela colocou as dificuldades que nós temos no cenário atual para a possibilidade de um retorno às atividades presenciais às escolas. Ela colocou uma série de elementos e que a gente escuta o doutor André Longo, quando ele coloca e complementa, inclusive, as informações de que nós não temos um cenário sem risco. Nós não temos esse cenário sem risco para esse retorno às atividades presenciais. Nós temos uma situação um pouco mais tranquila na região metropolitana, mas no sertão nós temos uma situação ainda que está muito ruim do ponto de vista do número de pessoas contaminadas, do aumento desse quantitativo de pessoas contaminadas. E aí a gente faz essa discussão, acompanha o protocolo que a Secretaria de Educação, protocolo esse que o Dr. Fred Amâncio também se referiu, e enquanto Sintep nós fizemos toda uma análise dos 51 itens que compõem o protocolo da Secretaria de Educação, que estão divididos em 3 eixos. Analisamos um a um e até estamos propondo, vamos encaminhar um ofício à Secretaria de Educação, no sentido de que a gente precisa discutir esses itens, alguns desses itens precisam ter uma discussão mais aprofundada. Então, nós tivemos esse cuidado de analisar item a item. Então, nós temos hoje uma preocupação. Quando comparamos o que dizem os nossos representantes de base, comparamos as informações que temos recebido, inclusive ressaltando da professora Ana Brito, que participou pelo Fiocruz da audiência do Tribunal de Contas. Quando nós levantamos as informações da própria Secretaria de Educação e que a gente faz todo esse apanhado, a gente observa que existe uma dificuldade em nós cumprirmos efetivamente o que está no protocolo e relativo à maioria das escolas, no nosso caso, das escolas públicas, sejam elas da rede estadual ou sejam elas principalmente das redes municipais. Então, há uma certa distância entre o que está escrito e a condição de efetivamente se cumprir pelas condições físicas e estruturais de boa parte das nossas escolas. Mas o que nos chama a atenção, o que nos preocupa, não é somente dentro da escola, não é somente a condição da higienização permanente, frequente, não é somente a questão da possibilidade de termos espaços arejados, de termos garantido o distanciamento social, de termos, enfim, tudo que está no protocolo materializado dentro da escola. O que nos preocupa também é a questão do transporte coletivo. O transporte coletivo, as pesquisas que foram divulgadas essa semana, colocam que o transporte coletivo ele tem sido um dos elementos que tem incrementado a questão da contaminação e do aumento do número de casos. E nós sabemos a precariedade do transporte coletivo. E os estudantes que vão sair de casa para a escola, da escola para casa, a grande maioria dos estudantes, sejam eles de terceiro ano, de ensino médio, sejam eles acompanhados do pai ou responsável, esses estudantes vão precisar de transporte coletivo, seja no Recife,
seja na região metropolitana e seja nas cidades do interior, porque nós temos o deslocamento da zona rural para a sede do município, que é feita em transporte escolar e transporte coletivo, que não tem distanciamento entre os estudantes que ali dentro estão. Existe o transporte de estudante entre cidades. Então, esse contingente a mais de pessoas circulando, e lembrando que foi falado pelo próprio doutor André Longo, pelo próprio doutor Fred Amâncio, nós temos, são crianças, adolescentes e jovens, sem considerar o incremento do número de pessoas que são os profissionais em educação. Lógico que nós entendemos que não vão voltar todos ao mesmo tempo, mas nós temos 2 milhões e 2,4 milhões, 2 milhões e 400 mil pessoas que estão diretamente ligadas às escolas do nosso estado. Isso representa 1/4 da nossa população. 25% da nossa população estão envolvidos diretamente, entre estudantes matriculados em todas as redes e também os profissionais que atuam nessas escolas. Então, é um contingente significativo, são jovens, repito, são adolescentes, repito, são crianças e que, em grande maioria, dependem do transporte coletivo, que nós sabemos como é. Dependem também das questões estruturais das escolas. Seria até leviano da minha parte se não registrasse que nós temos boas estruturas de escolas na rede estadual. Temos, mas também temos escolas que são muito precárias do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista dos espaços, do ponto de vista da condição de efetivamente tirar o protocolo do papel e botar o protocolo na realidade. Então, nós temos esse sentimento, há um sentimento de insegurança das famílias, há um sentimento, além de insegurança, de incerteza dos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse conjunto de elementos associados ao que nós escutamos das autoridades médicas, epidemiológicas, sanitárias, as autoridades de saúde, que nós não temos ainda um ambiente de segurança, a economia começou a girar, é verdade. Muita gente foi para a rua, é verdade. Mas a escola nós trabalhamos num outro patamar de idade, num outro patamar de compreensão, num outro patamar de condição. Então é importante que a gente garanta a segurança. Aí fica a pergunta para encerrar. Efetivamente, nós temos a segurança para botar os estudantes dentro da escola, os professores, fazer o seu deslocamento, ou nós vamos ter que esperar a primeira morte de um estudante ou a primeira morte de um professor para que a gente possa aí então se convencer que não existe ainda ambiente seguro para essa volta. Nós não queremos pagar para ver isso. Nós, infelizmente, repito, infelizmente, nós não temos ainda as condições de segurança sanitária. Segurança na expressão maior da palavra. Nós não temos, nem dentro da escola, nem do deslocamento da escola para casa, nem de casa para a escola. Infelizmente, esse é o quadro, e parabenizo ao deputado Romário Dias e a todos os integrantes da Comissão de Educação por esse espaço, por esse debate desse tema tão importante, que é a questão do retorno às atividades presenciais às escolas. Eu quero agradecer a Fernando e dizer que você tocou em pontos realmente críticos, pontos sensíveis. Esperar que morra um estudante ou um professor para tomar uma decisão, realmente isso nos deixa cada dia mais com a interrogação.